Você realmente sabe fazer perguntas em inglês? Nesse vídeo eu vou te explicar. Fazer perguntas em inglês, pessoal, é uma arte e uma vez que vocês conseguem dominar essa arte, certamente o inglês de vocês sobe de patamar. E por que que isso acontece, pessoal? Porque as perguntas estão o tempo inteiro presente na nossa comunicação. Então, imaginem só, vocês vão encontrar uma amiga, um amigo que vocês não veem há bastante tempo e aí vocês vão colocar todo o papo em dia. E aí começa: oi, tudo bem? Como você tá? Quais são as novidades? O que você tem feito? Para onde você tem ido? Você foi naquela festa? Quem estava com você? Como foi a festa? Enfim, claro que aqui eu tô colocando perguntas propositalmente para reforçar esse meu ponto, mas se vocês começarem a prestar atenção, vocês vão ver que é o tempo inteiro isso. A gente pergunta uma coisa, a pessoa responde, a pessoa volta com uma pergunta pra gente, não é verdade? Então as perguntas elas são muito importantes quando a gente está se comunicando. E por conta disso, fazer perguntas em inglês é uma arte. E diferentemente do português, pessoal, a gente não vai somente mudar a entonação da nossa frase quando a gente está fazendo a pergunta. A gente vai precisar recorrer a técnicas gramaticais que eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Eu vou fazer essa explicação, pessoal, através de algo que a gente vai chamar de preposition stranding. Isso aqui é só um termo gramatical que a gente vai usar para esse tipo específico de perguntas que eu vou mostrar aqui no vídeo, tá legal? E depois, caso vocês tenham interesse em pesquisar esse assunto mais profundamente, eu vou deixar o nome aqui para que vocês tenham a referência. Bom, pessoal, eu quero que vocês deem uma olhadinha nessa pergunta. Com quem você mora? E sim, eu quero que vocês prestem atenção nessa pergunta, primeiramente em português, para depois a gente ver como essa pergunta vai ficar em inglês. Primeira coisa que a gente precisa fazer nessa pergunta, pessoal, é entender a função das palavras. Eu sei que parece que eu estou dando uma volta muito grande, mas isso vai ser bastante importante quando a gente for transformar essa pergunta em inglês. A gente precisa ter uma consciência do nosso português primeiro, para que depois essa consciência seja trazida para o inglês de forma que esse conhecimento seja consolidado com mais força na nossa cabeça, tá legal? Então, bom, com quem você mora? Primeiro de tudo, eu tenho a palavra com. A gente vai chamar isso aqui, pessoal, de preposição. As preposições, eu já falei isso em alguns outros vídeos aqui, elas são palavras que dão liga nas frases, ok? Então elas são palavras que conectam o sentido de coisas. A gente tem várias preposições. Então, com é uma preposição, de é uma preposição, por é outra preposição. Enfim, a gente tem várias aqui, vamos trabalhar com a preposição com. Depois, a gente tem a palavra quem. Com quem? Quem é o que a gente vai chamar de prenome interrogativo. Em inglês, pessoal, a gente vai chamar isso aqui de question word. O que que são as question words? Question words são palavras que introduzem perguntas. Então, por exemplo, quem, onde, como, quando, enfim. As nomenclaturas elas podem mudar de inglês para o português, mas as palavras elas estão cumprindo a mesma função gramatical, tá legal? Depois, eu tenho você, que é o nosso pronome, e por último, eu tenho o verbo, com quem você mora. Bom, pessoal, para a gente transformar essa pergunta em inglês, a gente vai precisar usar todos esses elementos que a gente tem aqui. Então, a gente vai precisar da preposição, a gente vai precisar da question word, vamos precisar do pronome e também vamos precisar do verbo. Porém, pessoal, a gente vai ter que adicionar um quinto elemento a essa pergunta. O quinto elemento que a gente vai precisar, pessoal, é o auxiliar. Esse elemento não é um elemento que existe na nossa pergunta no português, como eu falei anteriormente no início do vídeo. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre os auxiliares em inglês é que eles não vão ter uma tradução direta para o português. Eles vão aparecer na nossa pergunta, mas caso a gente for traduzir essa pergunta, a gente não vai traduzir o auxiliar, tá legal? A gente precisa de auxiliares em inglês, pessoal, porque são eles que vão dizer que a nossa frase se trata de uma
pergunta. É claro que a gente também pode dar uma entonação de pergunta, mas os auxiliares também precisam existir. Então, bom, a gente vai precisar desse quinto elemento. Essa pergunta, com quem você mora, é uma pergunta que está no presente. Isso é muito importante, pessoal, porque é a partir do tempo verbal da pergunta que a gente vai saber qual auxiliar em inglês a gente vai recorrer. Como eu falei anteriormente, a gente tem vários auxiliares. A gente tem auxiliares para presente, a gente tem auxiliares para passado, a gente tem auxiliares de outra natureza, de outros tempos verbais. Quando se trata do presente, a gente tem dois auxiliares, tirando o verbo to be, que já eu vou falar sobre ele. Mas os dois principais auxiliares são o do e o does. A gente vai usá-los ambos no presente. O do a gente vai usar com alguns pronomes, o does a gente vai usar com outros. Nessa pergunta, especificamente, a gente tem o pronome você, que em inglês será o pronome you, e, portanto, a gente vai usar o auxiliar do. Primeira coisa que a gente precisa colocar na nossa pergunta em inglês: question word. Primeira coisa que a gente coloca na nossa pergunta em português. E aqui que tá o pulo do gato, pessoal. A primeira coisa da pergunta em português não é a question word. A question word é a segunda coisa. A primeira coisa que a gente tem na nossa pergunta em português é a preposição. Mas a preposição em inglês, ela não vai aparecer no início. Ela vai aparecer no final. Já mostro para vocês. Primeira coisa, question word. Segunda coisa, auxiliar, no caso vai ser o do. Terceira coisa, pronome. Quarta coisa, verbo. E quinta coisa, preposição. Então, pessoal, reparem só. Em português, a nossa preposição fica lá no início da frase. Com quem você mora. Em inglês, a preposição vai lá para o final da frase. Who do you live with? Isso vai acontecer, pessoal, toda vez que a gente tiver perguntas com preposições. As preposições em inglês, elas não ficam pertinho da nossa question word, elas vão lá para o final. Por que que isso acontece? Não sei, pessoal, não sei por que isso acontece, mas esse é um padrão que vai se repetir toda vez que a gente tem perguntas com preposições. Quer ver um outro exemplo que eu vou mostrar para vocês? A famigerada pergunta Where are you from? De onde você é? De novo, pessoal, em português, a primeira coisa que a gente tem na pergunta é a preposição de. Segunda coisa que a gente tem, question word, onde. Terceira coisa, pronome. Quarta coisa, verbo. De onde você é? Essa pergunta em inglês, pessoal, ficaria where are you from? A gente tem a nossa question word, where. A gente precisa de um auxiliar para fazer a pergunta. Lembra que eu falei para vocês? Sempre vamos precisar de auxiliares para fazer perguntas em inglês. Só existe 3 alternativas para a gente não precisar de auxiliar. Primeira alternativa, quando a gente está num ambiente muito informal, ou um diálogo muito informal, no qual o interlocutor faz uma pergunta sem usar nenhum auxiliar. Segundo caso, a gente tem algumas situações pontuais em que a gente não precisa de fato de auxiliares, mas isso é papo para outro vídeo. Terceiro caso, a pergunta realmente está errada. Tirando esses casos, pessoal, a gente sempre precisa de auxiliares em perguntas. Nesse caso, especificamente, o nosso auxiliar é o verbo to be. O verbo to be é um verbo soberano em inglês, então ele cumpre a função tanto de verbo quanto de auxiliar. Por ele já cumprir essa função de verbo, a gente não precisa de nenhum outro verbo além dele. A única coisa que a gente precisa fazer é posicioná-lo de uma maneira dentro da frase que a gente entenda que se trata de uma pergunta. Normalmente, quando isso acontece, ele vai aparecer o mais próximo possível do início da pergunta. No caso aqui, ele é a segunda coisa a aparecer. Question word primeiro, depois o verbo to be, depois o nosso pronome e, por último, a preposição. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, pessoal, no qual eu explico como fazer perguntas em inglês. Nesse vídeo eu não estou explicando exatamente essa regrinha das preposições irem para o final da pergunta, porque eu estou explicando perguntas de outra natureza, mas eu explico exatamente quando a gente vai usar o verbo to be e quando a gente vai precisar recorrer a outros auxiliares para fazer perguntas. Vou deixar o vídeo linkado aqui, caso alguém tenha interesse em assistir. Mas bom, pessoal, eu trouxe aqui outros exemplos para vocês verem essa regra ser replicada. Who are you with? Com quem você está?
De novo, aqui a preposição com está sendo colocada lá no final da frase. A gente tem novamente o verbo to be, então, como eu falei anteriormente, a gente não precisa de nenhum auxiliar além dele. Ele próprio já serve como auxiliar e a question word usada aqui está sendo who, quem. Outro exemplo, who is this gift for? Para quem é esse presente? Novamente, preposição lá no final. E aí vem, pessoal, a grande pergunta, porque as preposições em inglês são diferentes das preposições que a gente usa em português. E como que a gente vai saber qual que é a preposição certa para ser utilizada? Para a gente saber qual preposição usar, pessoal, a gente tem que saber qual verbo comumente é usado com aquela preposição. Quando a gente está falando em termos de origem, o verbo to be, am, is e are comumente é usado com a preposição from. Por exemplo, I am from Brazil. You are from the US. She is from France. Claro que aqui todos os exemplos que eu dei são de frases positivas. Eu só dei esses exemplos porque eu quero que vocês percebam que em frases positivas o verbo to be, independentemente da conjugação dele, é utilizado com a preposição from quando a gente está falando em termos de origem, como eu falei anteriormente. Esse mesmo padrão vai ser replicado quando a gente está fazendo perguntas. Então, pessoal, é claro que para fazer perguntas a gente já tem que ter passado pela primeira etapa, que seria montar frases positivas, ou seja, montar frases que não são interrogativas. Dessa forma, a gente vai ter a possibilidade de reconhecer qual verbo é usado com qual preposição e conseguir então replicar esse padrão quando a gente está falando em termos de perguntas. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida referente a esse assunto, peço que vocês deixem aqui embaixo nos comentários, vai ser um prazer respondê-los. Peço que vocês deixem também o like de vocês. Caso vocês tenham interesse em mais conteúdos como esse, eu vou deixar um link aqui embaixo com algumas aulas gratuitas que eu tenho, porém são aulas que só estão disponíveis para quem se inscrever. Caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, vou deixar um link aqui embaixo também, no qual vocês podem acessar o meu site. Tem bastante coisa bacana para vocês lá. Pessoal, thank you very much for watching me today and see you again next video.